A mensagem de hoje tem por título a seguinte frase: o tempo que o tempo tem. Eu me recordo com uma certa tristeza a primeira vez que perdi um voo. E alguém aqui já experimentou essa experiência? Perder o voo, chegar atrasado? Essa experiência se torna ainda mais dramática quando você não tem nenhum dinheiro no bolso. Na verdade tinha R$5, né? O que dá €1 e pouco. E perdi o meu voo. Mas o dia em que perdi esse primeiro voo, eu havia me preparado para não me atrasar. O voo estava marcado para 11h30 da manhã e saí de casa às 5h30. Tempo suficiente? Sim, sem dúvida. Também imaginei. É verdade que eu morava em São Paulo, e São Paulo é uma cidade muito grande, 11 milhões de habitantes, só na cidade, né, na capital. E naquele dia a natureza, o tempo conspirou, né, contra mim. Choveu muito, a cidade paralisou, o trânsito ficou caótico e o tempo que eu julguei ser necessário, aliás, suficiente, não foi. 6 horas não foram suficientes para chegar a tempo. O tempo foi pouco. A nossa relação com o tempo é inevitável. Afinal de contas, estamos num mundo temporal. E é impossível pensar a vida do homem, do ser humano, fora do tempo, né? A nossa vida é regulada pelo tempo. Temos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos para determinar o tempo. Afinal de contas, como diz a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Talvez seja por isso que o homem se vê tão centralizado nos calendários. Todas as comunidades, todas as sociedades durante a história possuem uma relação com a contagem do tempo. Foi propósito de Deus, né? Deus colocou lá no princípio das coisas os grandes astros como reguladores do tempo. Servirão por sinal das estações e dos anos. Então existem alguns calendários, são bem interessantes, que são regulados pela Lua, outros pelo Sol, e há aqueles que são regulados pelos dois, tanto o Sol quanto a Lua. Essa foi a vontade de Deus, né? Inserir o homem no tempo. E o próprio Deus tem uma relação com o tempo. Ele se relaciona dentro do tempo. Deus chamou o tempo que conhecemos como dia, aliás, era luz, né, naquela época, e Deus deu esse nome de dia. E para o que era trevas, Deus deu o nome de noite, não é verdade? E para aquele espaço de tempo que compreendia as trevas e a luz, deu o nome de dia. Veja, Deus também tem uma relação com o tempo. Mas a relação de Deus com o tempo é diferente da nossa. Não é verdade? Vejamos no Salmo escrito por Moisés, capítulo 90 do livro dos Salmos, e vejamos como que é nos revelada essa relação temporal de Deus. Salmos, capítulo 90, versículo 1 até o 4. Por gentileza, voluntários. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Qual é o tempo de geração? Em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem ou que tivessem formado a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Qual é o tempo aí? Eternidade. Eternidade, eternidade.
Verso 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, voltai, filho dos homens. Verso 4. Porque mil anos os teus olhos são como um dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Portanto, um dia para Deus é 1000 anos. Vejam só, então a relação de Deus com o tempo é uma relação de superioridade. Deus está acima desse tempo humano. Para ele, 1000 anos é como se fosse um dia, né? Não é nada, passa rápido. E há aqueles que pensam, por estarmos chegando próximo ao 7º milênio da história da humanidade, estamos chegando na semana, né? No final da semana para Deus, né? Já que 1000 anos são como um dia, 7.000 anos são como 7 dias. O dia do descanso, o descanso da terra, o fim de todas as coisas. Vejam só, Deus tem uma relação temporal chamada de eternidade. É difícil para o homem pensar nisso. Porque eternidade demanda não existir origem e também não existir fim. Nem princípio, nem fim. Deus é. Deus não foi. Deus não será. Deus é. Não tem uma relação antes e nem depois. Porque é um Deus eterno. E o homem? Qual é a extensão do homem no tempo? Vejamos ao verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Muito bem, obrigado. Então vejam só, essas são as palavras de Moisés. Moisés tinha 40 anos quando foi se isolar no deserto, fugido daquela situação da morte de um egípcio, por suas próprias mãos. Quando retorna ao Egito, qual é a altura da sua vida? 80 anos. E quando volta ao deserto para peregrinar com o povo, alcança aí até os seus 120 anos. Então, nesse inteirinho, nesse tempo, ele escreveu esta oração, esse salmo, e que dizia com sabedoria que a duração da vida do homem, já naquele tempo, era por volta dos 70 anos, e os que por robustez passassem aquela altura, era só canseira e enfado. Qual é o quadro, qual o cenário hoje em dia? É muito diferente ou é próximo disso? Próximo disso. Bem próximo disso. Aqui tem algum felizardo acima dos 70? Ainda não, né? Ah, já alcançou aí a superioridade dos anos. Muito bem. Quinta-feira, 72. Uau! Parece. Parabéns, Deus abençoe os seus anos. Obrigada. Mas vejam só, não tem mais aquele vigor de antes, né? Não tem mais aquele vigor de antes. Assim é a nossa relação com o tempo. Estamos inseridos num pequeno espaço. Agora compare 70 anos com a eternidade. O que é? Nada. Absolutamente nada. Vamos retornar ao versículo que lemos como reflexão antes da oração. Os irmãos se recordam qual era o endereço desse? Romanos, capítulo 13, versículo 11. Muito bem. Vejamos a primeira parte do versículo. A mensagem hoje é textual, está centrada neste versículo. A primeira parte diz assim, o apóstolo Paulo falando: e isto digo, conhecendo o tempo. Para entendermos essa primeira parte, precisamos ver o que está escrito antes. Porque ele diz, isto digo o quê? Vamos verificar o verso 8, 9 e o 10. Verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama
aos outros, cumpriu a lei. E isto digo conhecendo o tempo. Vamos ver o versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isto digo, conhecendo o tempo. Vejamos o verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é Amor. E digo isto, conhecendo o tempo. Vejamos, o apóstolo Paulo aqui deu algumas considerações, alguns conselhos, advertências, a vigilância, a pureza aos homens daquela época. E ele dizia estas coisas como o amor, a preocupação com o próximo, o cumprimento da lei de Deus. Ele dizia conhecendo o tempo. O apóstolo Paulo conhecia o tempo que ele estava inserido, a época, a altura da vida em que aqueles homens estavam. E essa atitude de conhecer o tempo é fundamental para o ser humano. Por quê? Vejamos, outro apóstolo da sua época, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 10 e 11, mostra a atitude desses homens de Deus. O que esses homens faziam? Vejamos, o verso 10 e o verso 11. O que está escrito? Desta salvação, inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que para vós era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Muito bem, então vamos aqui observar. Qual era a atitude dos apóstolos? O que faziam eles? O que mesmo? Indagavam, perguntavam o quê? Se era assim. Quando as coisas vão acontecer? Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que neles estava indicava, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir. Então vejam só, os apóstolos ouviam as coisas, as pregações de Cristo, viam os milagres, ouviam falar de que o mundo ia acabar e se indagavam. Quando? Quando ocorrerá isso? Eles conheciam o tempo. E nós conhecemos o tempo em que estamos inseridos? Nós temos aqui uma pessoa muito abençoada que já alcançou 7 ciclos de 10 anos. Sabe o que é isso? 7. Já viu muita coisa. Com certeza, ele conhece mais do tempo do que eu. Talvez do que outros aqui. Mas acima do tempo comum, existe um tempo espiritual. O tempo das coisas acontecendo ao nosso redor. E nós temos conhecimento desse tempo? João Batista, quando começou a sua pregação, começou certinho no tempo. A palavra menciona no livro de Mateus que naqueles dias preditos, marcados, no tempo certo, apareceu João Batista pregando no deserto. Como é que João Batista era chamado? A voz que clama no deserto. A voz que prega no deserto. Essa era um título, né? Era uma palavra dada a um outro profeta. Quem foi este? Elias. João Batista veio no espírito de Elias, no propósito de Elias, na pregação de Elias. É-nos revelado que nos últimos dias uma outra voz seria levantada. É chamado de o outro Elias. É uma voz de pregação em meio a um deserto de religião. Uma voz que iria preparar o caminho para a volta de Jesus. Esse Elias somos nós. Ou deveria
sermos nós. Hoje é tempo de pregar esta palavra, porque o tempo está dado. Vamos continuar o versículo? Depois da frase, e isto digo conhecendo o tempo, o que vem mais? Já é hora de despertarmos do sono. Aqui nós já temos uma palavra incisiva. Só quem precisa despertar do sono é quem está a dormir. É quem está a dormir. E será que não estamos nessa condição? E não se trata de dormir fisicamente, mas espiritualmente. As coisas acontecem ao nosso redor, dentro de nossa casa, na nossa comunidade religiosa, e parece que não estamos percebendo, acordados, vendo, alertas. E esse é um grande perigo. Por que é um grande perigo? Existe uma parábola que Cristo mencionou justamente para falar sobre o fim de todas as coisas. É a parábola das 10 virgens. É um sermão profético. E nessa parábola, que é uma história, para explicar uma verdade, nessa história Jesus menciona que existia um noivo muito importante que estava para casar. E naquela época o casamento era cortejado, era acompanhado por testemunhas. E nessa ocasião eram 10 mulheres virgens, 10 moças, E essas 10 jovens tinham que acompanhar o cortejo do noivo até o local do casamento. E naquela altura, cada uma delas tinha em suas mãos uma lâmpada. A lâmpada, à época, era alimentada por azeite. Nós colocava o azeite, acendia o pavio e a lâmpada durava o tempo em que o azeite ali tinha, A quantidade de azeite determinava o tempo que a lâmpada estaria acesa. E aquelas 10 jovens foram para o local que lhes era determinado estar até a chegada do noivo. E dentro daquele número, daquelas 10 virgens, existiam 10 que estavam preocupadas. Aliás, desculpa, das 10 existiam 5 que estavam atentas, preocupadas, alertas, com a reserva do azeite. Então elas tinham a sua lâmpada e ainda mais uma botija, um reservatório de azeite, para que quando acabasse a luz da sua vela, da sua lâmpada, elas pudessem ali repor. Mas existiam 5 outras que estavam tranquilas. Não, vai dar tempo. Ou talvez até pensar, se não der tempo eu dou um jeito lá na hora. Na verdade, eu me viro, como se diz no Brasil. E o tempo passou. Ambas, os 2 tipos de pessoas que ali estavam dormiram. Tanto as virgens, que são chamadas de virgens sábias, virgens prudentes, quanto as virgens que são conhecidas como virgens loucas. Todas dormiram. Até que se ouviu, naquele silêncio, uma voz. Qual era a voz? O que dizia? Aí veio o noivo. Imaginem o desespero. Todas acordaram. Eita, chegando o noivo, vamos, se aprontem. E pegaram suas lâmpadas. E naquele momento, 5 delas verificaram que as suas lâmpadas estavam apagando. Não tinha mais azeite. E elas agora clamaram para as outras 5 que tinham reserva: dá-nos um pouco do teu azeite. E o que disseram elas? Não podemos fazer isso, porque é capaz de todas nós ficarmos sem luz. Mas façam o seguinte, corram até o mercado e comprem
comprem azeite para que a vossa lâmpada tenha novamente luz. E elas correram desesperadas. O noivo chegou nesse tempo, entrou a casa e fechou-se a porta. Aquelas 5 que correram até o mercado, compraram, acenderam as lâmpadas, retornaram ao recinto e clamaram: abra-nos a porta. E qual foi a sua decepção? Vejamos o que está escrito. Versículo 11, 12, 13 do capítulo 25 de Mateus. Versículo 11, 12 e 13 do capítulo 25. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Muito bem. Então, naquele momento, aquelas testemunhas, aquelas 10 virgens, aquelas jovens escolhidas por quem iria fazer o casamento, né, pelo noivo, pela noiva, não puderam mais entrar na festa, porque não estavam preparadas. Queridos, aqui é só uma história, isso não aconteceu. É uma história ilustrativa, para que possamos entender uma verdade. Qual é a verdade aqui? Que chegará um dia em que o noivo virá para o seu casamento. O noivo é Jesus. A noiva é a sua igreja. Mas dentro dessa igreja haverá alguém preparado, mas também haverá alguém despreparado. A questão é: em que grupo nos encontraremos? No grupo das pessoas que estarão preparadas, que mesmo com as dificuldades da vida, com as circunstâncias do nosso tempo, venhamos a dormir, mas que quando sai o alerta final, aí vem o esposo, estejamos preparados? Amém. Ou estaremos no grupo daqueles que pelas mesmas circunstâncias, pelas mesmas tribulações e provas, venhamos a dormir, e quando chegue a hora do anúncio final, não tenhamos provisão? Quem vai decidir isso? É cada um de nós. A verdade é: não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, mas ele virá. E o apóstolo Paulo, mencionando todo esse conhecimento que tinha, utilizou essas palavras: digo todas essas coisas, conhecendo o tempo. Precisamos conhecer o tempo, porque se estamos dormindo, precisamos pelo menos ter reserva de azeite. E o azeite é um símbolo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente desses dias. No plano da salvação, cada um tem o seu papel. Cristo veio ao mundo, fez o seu trabalho, rumou o céu, está no santuário continuando o seu trabalho, mas diferente de antes. E para que a terra não estivesse só, ele enviou um Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. É aquela voz que fica no nosso coração dizendo quando erramos, dizendo quando precisamos acertar. É a voz que nos traz o conhecimento do pecado, da justiça. E ele é muito importante para que possamos andar pelo caminho certo. Sem essa reserva de Espírito Santo na nossa vida, não veremos o perigo. E quando o perigo chegar, nele cairemos. Por isso, precisamos conhecer o tempo em que estamos vivendo. O tempo em que as religiões estão rumando para um acordo, em que a política está levando os países para um acordo, onde toda a sociedade está caminhando para um acordo. E que acordo é esse? Precisamos conhecer o tempo, porque precisamos despertar do sono.
A inspiração nos revela: meus irmãos, minhas irmãs, quereis romper com o encanto que vos prende? Quereis despertar dessa indolência que se assemelha ao torpor da morte? Ide trabalhar, quer vos sintais dispostos a isto, quer não. Empenhai-vos em esforço pessoal para levar almas a Jesus e ao conhecimento da verdade. Em tal trabalho encontrareis tanto um estímulo como um tônico. Ele, a um tempo, despertará e fortalecerá. Mediante exercício, vossas faculdades espirituais se tornarão mais vigorosas, de modo que podereis com mais êxito operar vossa própria salvação. O torpor da morte apoderou-se de muitos professos cristãos. Fazei todo esforço para despertá-los. Adverti, rogai, arrazoai. Orai para que o enternecedor amor de Deus aqueça e abrande sua natureza tomada de frieza. Se bem que se recusem a ouvir, não será em vão o vosso trabalho, no esforço de beneficiar a outros. Vejam só, beneficiar-se-á a vossa própria alma. Qual é a solução para acordar? Trabalhar. Preocupação com os outros. Ajudar o próximo. Advertir quando é necessário. Isso vai, mas isso retorna para si. Amém. Eu me recordo quando criança, desde que me entendo como gente, estive na igreja. E nos cultos de quarta-feira, que são chamados de cultos de oração, quando as pessoas ali revelam as suas lutas e vitórias durante a semana, é um culto muito importante. Eu me lembro, na altura dos meus 8, 9 anos, era muito difícil me manter acordado o culto inteiro. Especialmente quando tinha alguns relatos assim, bem monótonos, eu não conseguia. Era daqui a pouco eu já estava assim. E me despertava com medo, com vergonha, olhando para os lados. E minha mãe me dava um remédio. Vai ali para a parede, fica em pé. E ficava eu ali na parede. Ou eu acordava ou eu caía. E quando eu dizia, mãe, já não aguento mais. Ela dizia, vai lá atrás, lava o rosto. Aí eu lavava o rosto. Quando não, ficava como alguém que fica desassossegado. Mas na verdade é para me manter acordado. Como? Andava de um lado para o outro, pegava alguma coisa para que a mente estivesse ocupada. Se nós espiritualmente nos encontramos dormindo, e o que é dormir? É vivendo a vida do jeito que a vida é, normal, aceitando tudo que tem e indo para frente dessa forma. Enquanto estivermos conformados com o mundo, estaremos inconformados com Deus. Com o céu, com Deus. Quando como? Quando nos empenhamos com o próximo, Isso, perfeito. Quando nos empenhamos com o próximo, com a salvação alheia, com a nossa própria salvação, mostramos a todos que estamos inconformados com este mundo e nos estamos a conformar com Deus. Trabalhar é o melhor remédio. Trabalhar pela salvação. Amém. Até porque o versículo termina de que maneira? Vejamos lá novamente. Já é hora de despertar do sono. O que vem depois? Porque a nossa salvação está como? Mais próximo. Agora mais perto. Do que quando aceitamos. Está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Há 2 meses fiz 29 anos. E quero dizer uma coisa aos irmãos. A salvação está mais perto agora. Amém. Aleluia. Está mais perto do nosso querido irmão que já alcançou as 7 décadas de vida. Está mais perto hoje. E amanhã estará ainda mais perto. Por isso, é preciso despertar do sono. Porque o noivo está às portas. E se nós não nos encontrarmos preparados, quando Jesus vier nas nuvens do céu, que vai ser o maior acontecimento da história, ficaremos neste mundo de sofrimento e nele morreremos. Mas se estivermos preparados, existe todo um céu, toda uma eternidade Amém. à nossa espera.
A vinda do Senhor está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Interessante que naquela época, quando aceitamos, estávamos num vigor, numa animação. Eu me recordo, eu não conseguia dormir sem antes ler uma porção da Bíblia, aquela agitação, quando que vai ser o próximo culto, é uma coisa tão linda, né? Parece o primeiro amor, e de fato é. É verdade. Mas a salvação está mais perto agora, e por que não estamos mais assim? O grande conflito aproxima-se de seu fim. Toda notícia de calamidade em mar ou terra é um testemunho de que o fim de todas as coisas está como? Próximo. Amém. O mundo está assustado com essa gripe. É mais uma que chega. É mais um anúncio que o fim está próximo. Amém. Guerras e rumores de guerras declaram o quê? Que o fim está próximo. Esse conflito Irã e Estados Unidos. A terceira guerra mundial. Gente, é a nossa salvação que está próxima. Amém. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós. O Senhor vem. Ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Ao vir ele punir o mundo por sua iniquidade, temos que preparar-lhe o caminho, mediante o desempenho de nossa parte em preparar o povo para esse grande dia. Quando eu leio o Apocalipse, ou quando entro em contato com a volta de Cristo, eu não tenho medo. Já tive medo. Não tenho medo porque eu observo pela perspectiva da salvação. A volta de Cristo é sim para punir o pecado por vez, para destruir tudo que é de mal. Mas acima de tudo, é para o quê? Para salvar. Quando olharmos para o futuro dessa maneira, talvez trabalharemos melhor o presente. Porque talvez a grande explicação para o sono da religião dos dias de hoje, para a derrubada dos princípios, é porque as pessoas talvez estejam com medo da volta de Cristo e querem adiar o mais que puder. Na verdade, devemos fazer como a nossa querida irmã Amélia mencionou, trabalhar para que a vinda de Cristo seja como se fosse amanhã. Afinal de contas, não sabemos quanto tempo o nosso tempo de vida ainda tem. Porque quando nós nascemos, disse meu professor de biologia, não vivemos. A cada dia, morremos. Cada dia, as células da nossa pele morrem. Dos nossos cabelos, se esvaiam. Cada dia é um dia a menos nesse mundo. Então, não sabemos quanto tempo ainda temos. Fazei ressoar um alarme. Dizei às pessoas que o dia do Senhor está perto e apressa-se grandemente. Ninguém fique sem ser advertido. Poderíamos haver estado em lugar das pobres almas que jazem no erro, se fôssemos nós, sem saber dessas coisas. Em conformidade com a verdade que recebemos antes das outras pessoas, somos-lhes devedores de as comunicar. Não temos tempo a perder. As potestades das trevas estão agindo com energia intensa e com passos furtivos. O inimigo está avançando para apanhar os que agora dormem, como o lobo apanha a sua presa. Temos advertências para transmitir agora, um trabalho que agora podemos fazer, mas logo será mais difícil do que imaginamos. Essa é a verdade. Alguém disse certa vez que Cristo viria, né? E ele estaria vivo para ver. Esse alguém foi o apóstolo Paulo. Ele menciona: nós que estivermos vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E aí?
Já se passaram quase 2000 anos que ele escreveu essa palavra. E Jesus ainda não voltou. Bem, não voltou para nós. Mas para os que dormem, para os que morrem, Cristo volta. Porque para eles não há consciência no momento em que eles abrirem os olhos através da ressurreição. É como se eles tivessem morrido ontem, no dia anterior. Para eles, esse futuro já é certo. E para nós? Por isso, não podemos sair daqui sem uma decisão pessoal, íntima, no interior do nosso coração. Porque não temos certeza se teremos uma outra oportunidade. A Santa Ceia foi instituída com esse mesmo espírito da pressa por um preparo. Essa pode ser a última Santa Ceia. Então comam para valer, de verdade. Essa pode ser a última pregação que eu faço, ou que você ouve. Não sabemos. Ou pode ser só mais uma, né? Não sabemos o tempo. O tempo que ainda temos de vida. E se não sabemos o tempo que ainda temos, precisamos ainda mais de decisão. De aceitar o chamado de Deus. De acordar, de despertar e de trabalhar pela nossa salvação. O mesmo apóstolo Paulo diz que o dia da salvação é amanhã? Hoje. É hoje. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Digo isto, conhecendo o tempo. Amém.